E aí, meus bidos quadrinistas, e aí, meus bidos dominadores. Bom, galera, hoje eu estou aqui para falar sobre um quadrinho que tem total conexão com os quadrinhos que eu tenho comentado recentemente no canal, que envolvem as bibliografias de artistas quadrinistas. Por quê? Porque esse quadrinho, ele imagina exatamente como é que seria se certos autores estivessem vivos, como é que seria se uma luta judicial por direitos de personagens realmente começasse com força e de um modo onde os artistas pudessem realmente brigar entre si e não acontecer como acontece hoje em dia, que é só filho brigando com editora e os autores mesmos estão todos no túmulo já e fica uma coisa mais complicada, né? De qualquer modo, é uma parada bem interessante que eu tava muito interessado pra ler, que a Pipoca Nankin lançou aí já faz alguns meses e finalmente eu tive a oportunidade de ler. Então bora lá, porque eu tenho algumas coisinhas para dizer sobre o quadrinho Domínio Público, volume 1, Erros do Passado. E mais uma coisa, nós temos os recursos para arrastar até seu pai, sua mãe e você estarem em covas anônimas. E por que anônimas, você me pergunta? Porque o público não vai perdoar quem ameaçou tirar deles aquilo que amam. Os filmes, os quadrinhos, os jogos. Se eles estão cagando para qual fábrica de trabalho escravo faz os brinquedos, por que ligariam para uma família de classe média não estar recebendo cheques milionários? Após estrear o novo filme do estúdio Singular, a assistente do suposto criador do personagem adaptado encontra uma prova de que o verdadeiro criador é outra pessoa e envia essa prova para ele. Assim, uma disputa judicial por um herói dos quadrinhos começa. Chip Zdarsky é um autor que sempre soube fazer não só uma história envolvente, mas interessante de acompanhar mesmo quando pode seguir para um caminho já visto, sempre valorizando o lado emocional dos personagens e os caracterizando de um jeito humano. E nesse quadrinho não é diferente. Entretanto, eu diria que ele foge da curva ao decidir criticar como funcionavam os tempos antigos dos quadrinhos para valorizar e menosprezar artistas que se foram. A crítica chega a ser tão forte que lembra o que Garth Ennis fez com The Boys no meio dos super-heróis, mas numa pegada bem mais livre para todos os públicos. Digo isso porque ao decidir contar a história de um filho de um quadrinista que criou muitos personagens, tentando ganhar o dinheiro que o pai sempre mereceu, enquanto o homem que ficava apenas no roteiro e ainda mais nos diálogos saiu por cima, fica claro a alusão a determinados artistas, mas principalmente ao Jack Kirby e o Stan Lee, e isso fica bem explícito para quem conhece a história dos dois. Um sempre usando a mesma camiseta, que vivia mais no porão fazendo seu trabalho do que aproveitando o tempo com a família e que já teve um passado valentão. E o outro sendo o cara que faz a participação nos filmes, tira foto com os atores, não mexe tanto com a parte editorial e tem um característico bigodinho. O grande lance é que o artista exagera com esses personagens e é aí que se torna importante saber diferenciar a vida da ficção, pois um é muito fofinho, muito aceita tudo, enquanto o outro é extremamente escroto, podendo passar a ideia de que os artistas que serviram de inspiração eram assim, quando podiam ter seus momentos com essas características, mas também tinham o outro lado. E por isso, fica notável que esse quadrinho é basicamente um what if de e se o Jack Kirby tivesse ficado vivo até o Stan Lee falecer? Porque caso você não saiba, o Jack faleceu em 1994, enquanto Stan Lee veio a falecer em 2018, ou seja, o Kirby não viu a maioria dos seus personagens que foram maravilhosamente criados por ele estourando no cinema, estourando no audiovisual, fazendo o sucesso que fizeram, do qual basicamente uma década atrás começou a ter uma investigação pelos bastidores dessa época, onde as pessoas começaram a ter uma noção de que esse autor não foi valorizado como ele deveria, tal qual os seus filhos começaram a lutar pelos direitos dos personagens contra a Marvel. Então, esse quadrinho é basicamente um desenrolar de caso ele tivesse vivo até agora. E aí nessa, como isso aconteceria? Como isso desenrolaria? E é aí que o quadrinho brilha. Porque ele imagina tudo. A frustração da família pela desvalorização que o homem da casa teve, o afastamento entre pai e filhos que foi desencadeado graças ao trabalho,
a briga entre os artistas ser grande a ponto de serem afastados durante o tapete vermelho, o que Kirby provavelmente faria se caísse na situação desse quadrinho, a editora usando o coração do artista para não levar suas provas para o tribunal, e o modo como diferentes pessoas tratariam esse artista e a sua família. Mas a parte que foi mais interessante e inesperada de ser aprofundada na narrativa foi a importância de quem escreve, cria, e como isso leva a uma discussão sobre ser infantil por gostar ou querer trabalhar com quadrinhos, como se fosse um trabalho inferior ao de qualquer outro, tipo jornalista, escritor de filmes ou livros, passando a sensação do próprio Zdarsky estar não só defendendo o seu trabalho, mas buscando compreensão daqueles que não o têm. A diferença entre o filho e a fã do artista principal traz bastante dessa discussão e até cria uma conexão entre o desrespeito que pode surgir de um homem para com uma mulher. Isso, claro, não é o mais forte, e a interação dos dois leva a exatamente o homem que menospreza essa arte ver o significado e a força por trás dela, praticamente homenageando todos os criadores de quadrinhos que tem por aí. Como se não bastasse isso, o roteirista dessa obra também a desenha, fazendo algo muito bonito e primoroso, sabendo referenciar quem gostaria, expressando muito bem as emoções dos personagens e permitindo haver o tom quadrinesco que não tira o tom realista do tema que está sendo abordado, apenas engrandece o que precisa porque faz parte. É quase assumir um clichê. E para um volume que está trabalhando um assunto diferenciado, de uma maneira que não ignora o fato da vida não ser um morango coberto de chocolate, é otimista o suficiente para te fazer torcer e se interessar com a provável continuação, já que este é literalmente chamado de volume 1, Erros do Passado. Imaginando que o artista quer fazer uma série ou trazer mais volumes, é um ótimo começo. Claramente dava para ser um volume fechado, tinha tudo para isso, mas ele traz certas ideias de uma forma jogada para desconstruir alguns personagens, tal qual abordar outros meios no mundo dos quadrinhos, que eu acho bem pertinente e interessante para se trabalhar futuramente, o que me deixa feliz deste não ser um volume fechado e único. Assim como eu acho válido pontuar a comparação que eu fiz com The Boys, caso não tenha ficado tão claro o que eu quis dizer com isso, no fato de que The Boys é uma série que coloca todo mundo muito como escroto. Então o Garth Ennis, aparentemente ele não gostava de super-heróis, ele fez The Boys pra literalmente mostrar que todo mundo ali é um lixo, é uma bosta, e você não pode confiar em super-heróis porque na vida real nunca que super-heróis seriam legais como os quadrinhos da Marvel e da DC aparentam. E aqui eu acho que ele faz a mesma coisa. Se você, no modo como ele trabalha a editora singular, que seria basicamente a Marvel, ele coloca como se todo mundo fosse escroto, como se todo mundo que trabalhasse na Marvel, que fizesse parte do editorial, tal qual os atores que fazem os filmes da Marvel, fossem escrotos. E eu não acho que as coisas sejam bem assim. Claro que não dá pra você ser inocente, achar que todo mundo que tá ali gosta de fazer os personagens, ama os personagens. Mas a gente sabe que tem atores que realmente gostam dos personagens, que nasceram lendo os quadrinhos dos personagens, até porque os atores demonstram bastante conhecimento ou falam sobre isso. Tal qual, eu acho que muita gente que trabalha na Marvel gosta de estar ali, gosta de fazer parte daquele mundo, não pensa só no dinheiro, pensa também no quanto cresceu com esses personagens, foi inspirado. A gente vê até mesmo isso em relação a desenhistas e roteiristas. Então assim, eu acho que aqui ele exagera um pouco, acaba passando um pouco do tom, mas como ele já deu a entender que alguns personagens vão sofrer uma desconstrução, a lá o que acontece com a Maeve ou o Trem-Bala na própria série da Amazon de The Boys, eu estou supondo que ele vai fazer isso e aí eu acho que ele vai seguir um caminho bem legal e eu espero que ele siga por esse caminho mesmo. Pelo menos eu torço muito por isso, até porque eu acho que esse lado otimista que ele apresenta no quadrinho é bem pertinente para isso, sabe? Tipo assim, conecta bastante com essa ideia do que pelo menos eu tenho de esperança para o futuro do encadernado como um todo. Mas enfim, eu achei bem legal, achei uma ótima sacada e principalmente se você leu os quadrinhos do Jack Kirby ou do Stan Lee, fica ainda melhor, sabe? Não só de você pegar as referências, mas de você realmente imaginar esse outro mundo, esse mundo fictício. Claramente, deixo claro aqui, os quadrinhos do Kirby e do Lee são melhores do que esse, mas ainda assim eu acho que é válido a leitura e principalmente o encadernado como um todo tem 0 erros, tanto de gramática quanto de gráfica, tá tudo ótimo, em perfeitas condições, assim, a capa dura aqui, a folha de qualidade, né, daquela folha bem que pode durar, assim, bastante, e tem um desenho bem bonito, e no fim, infelizmente, não tem extra nenhum, né, tem só as capas alternativas do quadrinho como um todo.
Então, enfim, se você já leu o Domínio Público, deixe nos comentários o que é que você achou desse quadrinho. Caso você não tenha lido, fica aí uma recomendação e eu aguardo vocês para voltarem aqui com um próximo quadrinho que eu for falar aqui nesse canal, porque por mais que eu queira falar ainda sobre super-heróis dos Caramba 4, cara, eu tô numa pegada muito de histórias bibliográficas, então é bem provável que no resto deste ano vocês vejam bastante eu trazendo aqui os quadrinhos que eu comprei que são baseados em fatos reais para comentar aqui com vocês. Sei lá, eu tô na pegada agora, assim, lendo tanto livro quanto quadrinho. Então foi Jack Kirby, foi Stan Lee, vai vir mais outros quadrinhos que eu tenho por aqui que são baseados em fatos reais, que, né, os autores comentam sobre algum momento da vida deles, enfim, é baseado em fatos. E aí eu espero que vocês estejam aqui para acompanhar tudo isso. Beleza? Muito obrigado, valeu, falou!